Olá, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio e nós temos hoje uma convidada particularmente especial, é a ex-deputada federal, ex-deputada estadual, ex-vereadora, ex-candidata à Prefeitura de Porto Alegre, ex-candidata a vice-presidente da República na chapa em 2018, com o ex-ministro Fernando Haddad. A gente está falando de Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. É uma entrevista que eu não fiz sozinho, eu fiz com a Marina Panho, aqui do Meio também, e passamos por alguns temas. O principal, o mais importante é o seguinte: tendo sido candidata à Prefeitura de Porto Alegre, tendo sido candidata à vice-presidência da República, chegada ao segundo turno em ambas as eleições, a Manuela decidiu, dessa vez, não ser candidata a nada. Nem ao governo do Estado, nem à vice-governança, à senadora, nem mesmo a deputada federal. Está fora dessa eleição. Por quê? Agora, não é só sobre isso que a gente queria conversar com a Manuela. Poucas pessoas sentiram tanto na pele, em alguns casos, até literalmente, a violência que vem nesse momento em que a extrema-direita se tornou tão forte no ambiente político brasileiro. Como é viver com isso? E como é que a gente sai do buraco? Com vocês, Manuela Dávila. Manuela Dávila, muito obrigado por ter aceito o convite para a nossa conversa aqui. Obrigada, Pedro. Oi, Marina. Muito bom conversar com vocês. Manuela, você foi candidata a vice-presidente da República na última eleição, chegou ao segundo turno e você não vai ser candidata a essa eleição. Como é que uma decisão dessas surge? O que aconteceu? Então, Pedro, na verdade, né, eu fui depois da eleição presidencial, eu também fui candidata a prefeita de Porto Alegre, disputando o segundo turno. E eu acho que a gente vive um momento mais favorável hoje em função dos acúmulos que nós tivemos nesses 4 anos, né? Eu, tu, a Marina, todo mundo sabe que a eleição não é um jogo que se decide em 40 dias, né? É um processo construído social e politicamente num espaço de tempo mais longo. Então, primeiro que eu tenho, assim, muita tranquilidade de ter contribuído bastante nessas 2 eleições. Acho que eu sou a única pessoa que esteve em 2 segundos turnos em 18 e 20, num período muito duro da democracia brasileira, né? Ou seja, não são eleições quaisquer as que nós tivemos em 18 e 20, em que eu tive, digamos assim, um protagonismo eleitoral central. Agora, desde que findou a eleição de 2020, eu digo a todas, absolutamente todas as pessoas que convivem comigo politicamente, pessoalmente, que eu não tinha intenção de concorrer a nenhum cargo em 2022, né? Eu sou militante política, esse é um espaço que eu ocupo desde os meus 17 anos, não consigo imaginar a minha existência, né? Seja na academia, seja escrevendo, sem ser militante, mas eu não tinha essa intenção. Por várias razões, Pedro. Primeiro, porque nós não construímos um ambiente de unidade política aqui no Rio Grande do Sul. E isso impacta nas eleições, no processo eleitoral, né? Nós temos 3 candidatos a governador, 3 queridos amigos, 3 companheiros com muita disposição e muita capacidade para governar o meu estado, mas são 3 candidatos de um mesmo campo político, num espaço em que a extrema-direita tem um protagonismo relevante, digamos assim, né, considerável. Então, nós não temos unidade política. Sem unidade política, entrar na eleição com o desgaste político e pessoal que eu tive nos 2 últimos processos majoritários que eu disputei, torna-se algo, digamos assim, muito, muito complexo para... É uma tarefa muito difícil de ser executada. Então, os fatores... As pessoas perguntam, né? Esses dias alguém me perguntou assim, na equação da montagem da tua decisão, o que pesou mais? Na vida a gente não consegue calcular peso, né? A vida não é uma ciência exata. Mas, assim, certamente, os ataques que eu vivo, eles pesam muito em qualquer reflexão sobre a minha vida? Sim. Mas eles pesam muito mais quando a gente não consegue construir um ambiente de unidade política, porque a unidade ela também é um espaço de proteção
aqueles que são atacados. Eu não sei se eu me fiz clara. Tu entende o que eu quero dizer, Pedro? Claro que sim. Claro que sim. Marina? Deputada, vou usar a deputada pela liturgia do cargo. Olha, eu brinco, Marina, que eu trabalhei bastante para não ser para ser chamada de Manuela de novo, viu? Para comprar o meu nome. Manuela, então. Manuela. Eu tive muito orgulho de ser deputada 3 vezes, né? Mas eu brinco porque a gente ser chamado pelo nome é uma coisa tão boa, e aí a gente perde isso quando a gente vira deputado. É verdade. Fica muito mais ligada ao cargo do que ao que está na certidão de nascimento, né? Bom, Manuela, então. Pegando esse gancho da questão da unidade política, para a gente até situar o pessoal que está nos assistindo e não conhece muito a política do Rio Grande do Sul, hoje a gente tem no PT um pré-candidato que é o deputado estadual Edgar Preto, que é um nome muito conhecido da militância petista no estado. A gente tem isso, ele, né, há muito tempo já ele é deputado. Se não me engano, foi presidente da Assembleia também recentemente. Foi presidente da Assembleia quando eu era deputada estadual, inclusive, um excelente presidente na Assembleia. As pessoas olham para o Edgar tem uma origem na luta do MST, né? Mas quando a gente olha para o Edgar que foi presidente da Assembleia, é um homem com uma capacidade de diálogo, de construir pontes tremenda, né? Ou seja, a antítese dos preconceitos que tem contra alguém que é ligado aos movimentos de luta pela terra, né? No PT, então, a gente tem o deputado Edgar Preto. Outro nome muito forte, principalmente em Porto Alegre, do vereador Pedro Ruas, que também já foi deputado estadual, pelo lado do PSOL, que também é um partido de esquerda, e no PSB, que é o partido do vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem o Beto Albuquerque, que também é um nome muito conhecido no Rio Grande do Sul. Nesta semana, o ex-presidente Lula esteve em Porto Alegre e fez uma espécie de apelo para que esses partidos de esquerda se unam. Acho que no caso do PT e do PSOL, há uma certa unidade um pouco mais concreta, pela minha visão. No PSB, acho um pouco mais difícil. E aí eu queria entender contigo, já que você colocou como um dos motivos pelos quais não vai ser candidata nesse ano, o que está barrando esse diálogo? O que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul que não está permitindo que a chapa Lula-Alckmin seja a chapa Lula-Alckmin no Estado Gaúcho, como está sendo no restante do Brasil? Então, Marina, primeiro eu quero repetir algo que eu já disse. Eu fui colega dos 3, né? Eu fui deputada federal com o Beto Albuquerque em 2 ocasiões, fui deputada com o Edgar Preto e com o pai do Edgar, o Adão. Né? Eu brinco que eu tô ficando velha mesmo, né? Porque o candidato a governador eu fui colega dele e do pai, né? Daqui a pouco eu virei aquelas pessoas. E o Pedro também, o Pedro foi deputado comigo, então são 3 homens públicos muito comprometidos. E isso é uma grande vantagem, né? Porque a gente tem processos eleitorais em que as pessoas têm que escolher entre candidatos péssimos, né? Eu me sinto muito privilegiada de viver num estado em que o setor progressista, a esquerda e a centro-esquerda, tem 3 homens com o trabalho, com a dedicação e com o compromisso desses meus 3 amigos. E essa é uma das razões também de eu jamais ter postulado nenhum cargo na chapa. Por que eu falo logo nos cargos, né? Porque nos espaços da chapa. A chapa nessa eleição tem 3 espaços. Governador, vice-governadora ou governadora, né? Sempre. E senador ou senadora. Se nós já temos 3 pré-candidatos, existe um 4º nome, evidentemente alguém terá que ceder mais do que aquele cargo que postula, né? E eu achei que era mais fácil para todos se eu não me envolvesse nisso, porque, claro, tem uma densidade eleitoral, então quem quer ser o responsável por tirar alguém com densidade eleitoral de uma chapa? Ninguém, né? Então, esse meu gesto, ele é um gesto que também tem relação com isso, ou seja, eu não sou um empecilho para esse diálogo. 2, acho que todos olham com justiça para as pesquisas e veem que tem um desempenho similar e uma possibilidade de desempenho similar. O meu problema não é esse, né? Eu repito, a minha federação apoia, eu sou do PCdoB, nós somos federados com o PT, ou seja, nós apoiamos o deputado Edgar Preto, mas para mim a eleição não é só sobre isso. Nós estamos num período do Brasil, e nós falávamos isso antes de entrar no ar, né, em que a dramaticidade da situação social nos impõe uma responsabilidade ainda maior.
Né? Por quê? Porque nós não estamos apenas diante de uma eleição em que nós temos o direito de discutir pequenas divergências programáticas sobre determinadas políticas sociais. Nós estamos diante de uma eleição em que o debate é se as polícias cumprirão o seu papel constitucional ou se elas estarão permanentemente flertando a partir do incentivo das autoridades governamentais com a violência. Nós estamos num período em que nós estamos debatendo se a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário será reforçada e assim a institucionalidade mediando as relações sociais e políticas brasileiras, ou se o chefe do poder executivo pode fomentar permanentemente a ruptura institucional e um clima absolutamente desarmônico entre essas instituições. É essa realidade, a realidade de enfrentar e derrotar o único presidente não vacinado no mundo, mesmo diante de um país que perdeu mais de 650 mil pessoas, é para derrotar essa pessoa que nós precisamos, na minha opinião, não avaliar as nossas condições individuais de ganhar, crescer ou perder, mas criar condições para que o Rio Grande do Sul também seja parceiro, digamos assim, dessa virada democrática que nos é imposta a nós, enquanto cidadãs e cidadãos, e ao nosso país. Então, acho que essa semana, Marina, com a vinda do presidente Lula, nós também fomos sacudidos por esse apelo, digamos assim, dele, do governador Alckmin, né? Ou seja, também foi colocado luz sobre o que representa a nossa divisão, e acho que nós podemos avançar nos próximos dias. As pessoas dizem, né, que a esperança é a última que morre, mas eu aprendi que não é a esperança, é o esperançoso. Nesse caso concreto sou eu. Né? Então, eu continuarei tentando fazer com que nos próximos dias nós possamos, né, mesmo sabendo, eu repito, que os 3 companheiros deputados têm condições plenas de disputarem as eleições, nós ainda temos condições de, entre eles, fazer uma mesa de negociação para que tenhamos uma chapa mais forte. E eu quero também botar um asterisco mental, né, uma nota mental. Nós estamos diante de uma eleição em que temos um candidato que renunciou ao governo do Estado, vocês conhecem, né, viram, digamos assim, esse primeiro desfile do Eduardo Leite nacionalmente, mas temos também uma chapa que é, digamos assim, a chapa mais robusta do bolsonarismo no território nacional. É a chapa do ministro Onyx Lorenzoni com o vice-presidente Hamilton Mourão. Ou seja, eles superaram as divergências de todo tipo, né, entre a extrema-direita, porque a gente sabe que o Mourão não cumprimenta o presidente, né? Trocam farpas pelos jornais, mas essa divergência foi superada para garantir uma chapa forte à extrema-direita no país em algum lugar. E o lugar escolhido por eles foi o Rio Grande do Sul. Eu sei o que isso significa, né? Que eles tentarão fazer desse estado a trincheira da resistência deles, porque eles sabem que perderão a eleição nacional. Né? E eles querem manter posições, digamos assim, Pedro. Né? Se a gente estivesse jogando hora, estão tentando manter posições no território. E isso também faz com que a nossa responsabilidade seja ampliada. Porque, eu repito, não é só ganhar ou perder para quem nós discordamos. Eu perdi eleições para pessoas que eu discordo, né, na vida, sobre como agir, sobre como governar. Não é o caso do que nós estamos vivendo no último período. Né? Nós perdemos para quem discorda do nosso direito de existir. Né? A gente está disputando com pessoas que acham razoável o fato da minha filha de 6 anos ter sido ameaçada, com pessoas que ironizam e debocham da violência que faz com que a dona Marinete, mãe de Marielle Franco, passe todos os dias da mãe sem a sua filha. Não é que a dona Marinete só viu a filha ser executada. Ela assiste a filha ter a memória tripudiada pelos que nos governam. Então, é diante dessa eleição, nós precisamos tirar consequências da barbárie, sabe? Porque senão parece que a gente também foi, digamos, dopado por ela. A gente precisa falar, às vezes eu repito os fatos para escutar eu mesma e para que a gente possa escutar as coisas que nós lemos, que nós assistimos, para saber diante de qual realidade concreta
nós estamos construindo essa eleição. Porque, claro, a gente se anima com a possibilidade do presidente Lula vencer, ele cresce nas pesquisas, ele pode ganhar no primeiro turno, é animador ver, para aqueles que, como eu, são da campanha do presidente Lula, é animador. Para aqueles, como muitos outros, que querem ver o Bolsonaro derrotado, também é animador, né? Mas a gente não pode só trabalhar em cima desse otimismo, a gente tem que trabalhar em cima da realidade que ainda nos é imposta. Nós ainda temos 6 meses, né? A gente já está em junho, cada vez é menos, né? Desse governo que impôs tanta violência, morte, fome, desemprego e indiferença sobre todos esses fatos ao nosso país. Manuela, eu queria... A gente vai precisar conversar sobre o desenho da política, mas eu queria explorar um pouco a questão da violência. Poucas pessoas na política estão tão no centro da violência, da ameaça, dos gestos diversos, das mentiras, quanto você. É evidente, dadas as características desse governo em particular, que o fato de você ser mulher faz parte dessa equação. Agora, não é só ameaça contra você. Você estava falando de ameaça à sua filha, quer dizer, uma coisa que envolve família. É uma coisa que é construída para desestruturar emocionalmente. É um ambiente para se fazer política que, evidentemente, não é tão terrível quanto o dos anos de chumbo, mas é um ambiente muito diferente, é um ambiente muito difícil, é um ambiente até muito pouco tempo atrás inimaginável. Como é que é fazer política num ambiente desses? Como é que você consegue como é que você lida emocionalmente com a coisa? Como é o processo? Acho que tem várias partes de respostas, assim, né, Pedro, para a tua pergunta. Primeiro, sim, né, eu me dedico a estudar, né, apesar das fake news que mais circulam a meu respeito, ser sobre uma suposta ou uma virtual ignorância, eu sou muito estudiosa. E eu me dedico a estudar como são organizados esses sistemas de desinformação e de propagação da violência, da intolerância e do ódio nas redes, né? Porque a gente fala muito em fake news, e eu vou usar essa palavra, né? Porque é a palavra que mais foi popularizada, mas a gente ignora que as fake news, elas inexistem sem, digamos, o fogo aceso embaixo da panela. E o fogo aceso são os ódios, os preconceitos e as intolerâncias que fazem parte, digamos assim, estruturalmente da sociedade brasileira e de forma mais ativa de determinadas pessoas. Para ser bem clara, o machismo, o racismo, né? Então, os alvos prioritários desse sistema de desinformação são aqueles que mais facilmente conectam com esses preconceitos que as pessoas carregam dentro de si. Ou seja, é muito fácil convencer uma parcela da população que uma mulher é burra, né? Que uma mulher é ignorante, que uma mulher é desequilibrada, que uma mulher ela tem uma vida sexual absolutamente, eu nem sei como adjetivar, mas porque seria, para mim, ela seria só fazendo o que ela quer, né? Mas eu digo sem nenhuma regra, entende? Por quê? Porque uma parte da população vê as mulheres dessa maneira. Então, sim, tu está correto quando tu diz, está correto não assim por impressões tuas, né? Estatisticamente, tu está correto quando tu fala que eu sou um dos principais alvos. Pedro, na última eleição, um estudo da revista Asmina, né, que é um periódico virtual muito interessante, fez um levantamento estatístico sobre a internet. 90% dos ataques no Twitter eram dirigidos a mim. Não era 9, não era 10, o que já seria muito diante da quantidade de candidatos, era 90. Outros 5% eram direcionados a Marina e a Dilma, adivinha, por declararem apoio a mim. Então, né, eu sou um elemento de organização da violência virtual, não é sobre mim, né? É sobre os métodos utilizados pela extrema-direita e alguns de nós, poucos de nós, que fomos instrumentalizados para organizar
a violência e o ódio nas redes. E uma violência e um ódio, como nós vimos nas eleições de 2018, que tem desdobramentos reais. Ou seja, as pessoas votaram em Bolsonaro a partir desse sentimento de ódio, de violência e de medo causado por aquilo que é atribuído a algumas pessoas como eu. Então, é muito maior, eu falo isso para dizer que é muito maior do que as pessoas enxergam, né? A nossa turma, ela enxerga uma parte muito pequena desses ataques. Ela enxerga a parte que eu torno público eventualmente, ela enxerga a parte que chega nela, mas não é para ela que é direcionado, então a gente precisa entender isso. Não chega 2, 3% do que acontece a vocês, assim como não chega os desdobramentos reais disso. Então, eu poderia te dizer, Pedro, e provavelmente muitos políticos dissessem, que isso não me abala em nada. Né? Eu sei que existe uma certa mística assim, do político heróico, né? Daquele que aguenta tudo. Não é o meu caso. Né? Vê bem, eu já disputei 8 eleições. Eu me julgo alguém razoavelmente acostumada com as regras do jogo. Né? Eu fui muito jovem para Brasília, numa época que eram pouquíssimas mulheres, então nunca foi fácil para mim. Né? A imprensa, digamos assim, tradicional, também tinha lá o musa, as interrupções, nunca foi um ambiente, eu nunca fui assim a queridinha, né? Vamos lá, deixa ela falar, respeita, não cheguei lá na época do feminismo mais popularizado. Só que o que a gente está falando não é sobre isso. A gente está falando sobre eu ser uma pessoa que tem 40 anos, em que deixo minha filha na escola às 1h10 da tarde, e às 3 da tarde, 1 hora depois, está sentada na frente do computador trabalhando, e milhares de perfis compartilham uma foto da minha filha com uniforme escolar sendo deixada na porta da escola, organizados, né, por autoridades públicas, compartilhados por parlamentares, vereadores e deputados, para legitimar a mentira ou os valores que eram atribuídos a mim, né, numa disputa política. Então, como dizer que a pessoa não se abala diante disso? Eu sou alguém que fiz uma escolha que não é a escolha da maior parte dos políticos. A minha vida é absolutamente comum. Eu levo e busco a minha filha na escola. Eu fiz uma opção de vida, assim, certo? Eu e meu marido, né, de ir no supermercado. Como que eu posso dizer que não me abala ir ao supermercado num domingo, 9 da manhã, com a minha filha e com o meu marido, e ao sair, pegar o carrinho, como provavelmente vocês fazem muitas vezes na vida, e mudar de corredor para ir mais rápido, né? Um vai ali e pega a manteiga enquanto eu estou aqui pegando as outras coisas. Uma mulher me atacar na frente da minha filha, né? A um ponto de eu não saber se eu reagiria ou não, porque se eu não reajo, eu posso fazer ela assimilar que eu sou aquela pessoa. Eu tive que criar minha filha, Pedro, nos últimos 6 anos. Eu fui agredida grávida. Quando a minha filha nasceu, uma obstetra, que não era a minha, óbvio, soube de todas as informações do meu parto, que foi um parto muito complicado, e escreveu na internet sobre o meu parto. O meu puerpério foi marcado por uma médica obstetra. Eu não estou falando de uma pessoa ignorante sobre puerpério. Escrevendo sobre o meu parto, sobre o que eu achava de tais procedimentos depois de ter sido salva por eles. Quando a minha filha tinha 45 dias, a primeira viagem que eu fiz com meu marido e com ela para um show do meu marido, a minha filha tomou um tapa de uma mulher dentro de um show. Entende? Então, eu não estou falando de... Eu, às vezes, associo esses processos, sabe? Para sobreviver a eles, eu os distancio. Mas quando eu os coloco cronologicamente, a minha filha vai fazer 7 anos em agosto. A gente está falando de 7 anos de uma violência ininterrupta. Às vezes as pessoas me falam assim, eu entendo a violência que sofreu na eleição de 2020. A eleição de 2020 nem existe mais na minha cabeça. As ameaças da minha filha foram em 2021, eu não era candidata a nada. Eu estava trabalhando aqui, vivendo a minha vida como uma pessoa comum, trabalhando fora das instituições, certo? Então, não é sobre isso, não é sobre o que acontece na eleição. Então, sim, atinge muito. É muito difícil responder para um filho, como eu tive que responder muitas vezes. Por que essa pessoa te odeia? Né? Ou então, ter que ver que a minha filha distribui o mundo entre as pessoas de máscara e as sem máscara, e as de máscara não vão me agredir, e as sem máscara têm chances de me agredir. Como ela disse um dia, e eu vou deduzindo o comportamento, né? Como ela me disse um dia, um cara passou e gritou um negócio, ela disse, sem máscara, né? Eleitor do Bolsonaro.
Ou seja, uma criança, né, que é submetida a deduções que não foram... Eu não falo sobre política com ela, né? Não é ela tem 6 anos, né? Falo sobre realidade, sobre desigualdade, sobre as coisas que ela vê quando ela vai para a escola, as crianças como ela trabalhando, não sobre Bolsonaro, sobre Lula, não é a vida dela, não é a realidade que ela escolheu para ela como eu escolhi para mim. Então, é muito duro e muito solitário, o que é algo que também as pessoas entendem pouco. Por quê? Porque as pessoas se comovem diante da denúncia, né? Mas mesmo a reação de algumas pessoas diante da minha escolha, mesmo que tenha sido, digamos assim, aumentado algo que eu não coloquei publicamente que eu não ia concorrer por causa da violência contra a minha família. Até porque a minha família está aqui comigo, aguentou tudo, seria injusto eu responsabilizá-los. Eles estiveram comigo em 18, eles estiveram comigo em 19 diante do episódio do hacker, né? Eles estiveram em 20 na eleição, eles estiveram em 21 diante das ameaças graves contra mim e ela. Então, seria... Mas, mesmo diante dessa reação, algo que eu não disse, de pessoas que não compreendiam, a gente entende como é solitário, porque as pessoas não entendem o que é o grau da violência que as pessoas que são os alvos preferenciais da extrema-direita sofrem. Eu, Pedro, por razões muito pessoais, né, inclusive familiares, sou alguém que desde muito cuido da minha saúde mental. Né? Acho que esse é um tema que poucas pessoas falam, poucas pessoas têm coragem de falar, né? Parece assim que... eu lembro uma vez que a minha psiquiatra falou, mas não precisa dizer isso, né? Eu falei, o que eu vou dizer então? Se eu não posso falar que eu estou estressada, eu vou mentir que eu estou com... que eu quebrei o pé? Né? Porque quebrar o pé pode, né? Pode ter qualquer doença física, você não pode falar sobre a cabeça. Então, eu cuido muito, acho que isso ajuda eu a manter o equilíbrio. Eu tenho uma família realmente extraordinária, né? Então, o fato de eu ter um marido que é meu parceiro nisso, certamente conta muito a meu favor para que o impacto seja menor em mim, porque tu imagina, né? Imagina o que é para uma mulher que vive isso, se o cara ainda está do lado e pensa, né? Como muitas pessoas pensam, que eu sou a responsável pela violência que eu causo, né? Porque a gente responsabiliza a vítima pela violência que sofre. Então, acho que são 2 aspectos que são muito importantes. E tem um terceiro aspecto que é meu, assim, que é muito particular. Eu tenho muita certeza, né, que eu vou para um lugar diferente dessas pessoas. Manuela, você teve... que mudar os seus hábitos de vida, porque além de você ser uma figura pública pela militância, pela política e pelos cargos que ocupou na vida pública, teu marido também é uma figura muito conhecida não só no Rio Grande do Sul, como também no restante do Brasil, pela carreira de cantor. Vocês 2 são figuras públicas. E diante dessa informação que você trouxe, por exemplo, em relação às fotos da sua filha, né, com o uniforme, né, identificando ela, identificando o colégio onde ela estuda, isso afeta a vida de vocês e até, de uma certa forma, esparrama essa violência virtual para uma violência física. Você tem medo que isso aconteça, que essa violência controlada virtualmente, através da internet, esparrame para uma violência real, física, corporal, e que tipo de hábito você teve que mudar na sua vida pessoal por conta desses episódios de violência relacionados à sua família? Mas, né, quando eu faz 10 anos, né, que eu tô junto com o Duca, com meu marido. Quando eu comecei a namorar o Duca, a coisa que eu achava mais estranha em namorar um artista é que as pessoas, elas só gostam do artista, né? As pessoas, elas não chegam assim pro músico. Agora até chegam, né, gente? Porque esse governo enlouqueceu todo mundo. Então, os artistas viraram parte politizada da sociedade. Mas há uma década atrás era assim, eu sentava num restaurante, aí as pessoas que gostam do Duca iam tirar foto e tal, e as pessoas que não gostam de rock, né, elas não chegavam lá e falavam, seu Pulha, por que tu toca rock and roll, né, vai tocar sertanejo, né? E comigo, eu sempre fui alguém com uma votação muito grande, então isso aqui não é, assim, uma vitimização, né, eu sou a pessoa com maiores recordes de votação da história do meu estado, eu sei que as pessoas gostam de mim, tô usando isso para dizer que eu sei que eu sou benquista, mas sempre fui alguém com muita opinião, então, muitas vezes as pessoas vieram discutir comigo na rua e tá tudo bem, faz parte, eu optei por
por ser política, e como diz o meu marido, que é artista, a política é uma invasão na vida das pessoas. Vocês são obrigados a optarem todas as eleições por alguém. Não é como a música que vocês podem desligar o rádio, né? Então, ok. Só que isso foi sendo transformado. Então, o Duca foi expulso. Meu marido, além de músico, de artista, ele é atleta, né? Então, ele é paraquedista de verdade, não que nem o presidente, né? Não, porque qualquer pessoa que vai lá saltar no paraquedas tem mais salto que o presidente, né, Pedro? Um dia eu calculei assim, falei, vou dar um Google quantos saltos Jair Bolsonaro fez para ele se dizer paraquedista. Tinha feito 40. Daí eu fui pegar o caderno de paraquedas do meu marido, e meu marido não salta sempre, porque ele não é atleta profissional, né? Tem outras coisas para fazer da vida. 1000. Eu falei, nossa, mesmo sem saltar, salta tão mais que o cara, nossa. Mas vamos lá, só caiu de paraquedas na presidência. O resto. E meu marido foi expulso de um clube, né? Por ser meu marido, por ser casado comigo, né? E essa hostilização atingiu a gente enquanto família, e a gente enfrentou isso unitariamente, digamos assim. Então, nos últimos anos, agora o meu marido quebrou o pé essa semana, e eu estava essa semana, 15, 20 dias atrás, e eu disse para ele que só eu que estou fazendo tudo, né? Eu voltei aí no supermercado todos os dias, assim, falta uma coisa, não vai ele. Aí eu brinquei assim, nossa, eu sinto um prazer de ir no super muito grande. As pessoas sentem por causa da pandemia. Eu sinto, porque antes da pandemia já era o lugar que, para eu ir, eu ficava assim, Duca, desculpa, mas eu não estou com estrutura hoje de enfrentar o supermercado. Né? Por quê? Porque era o lugar que tu está mais vulnerável ali, com família e tal, e que as pessoas vinham me atacar. Né? Então, os hábitos que as pessoas, assim, resumindo um pouco uma conclusão que a gente já chegou aqui em casa, os hábitos que as pessoas não negacionistas aderiram na pandemia são hábitos nossos há pelo menos 5 anos, né? Antes das eleições de 2018, né? Não foi em 2018 que isso começou a acontecer na minha vida, e talvez também por isso eu tenha sobrevivido a 2018 com mais saúde, porque isso acontece na nossa vida desde 2015, né? Desde 2015. Então, não ir no supermercado, né? Esses foram hábitos que a gente adotou durante um período muito, muito largo. Agora, Marina, no último período, quando a gente foi saindo, digamos assim, dos cuidados mais restritos com a pandemia, né, de circular mais e tal, eu decidi que eu ia voltar para o mundo junto com vocês. Né? Esses tempos eu levei meu marido num evento, num lugar, assim, não vou dizer o nome da cidade, mas muito conservador, e ele não sabia direito onde ele estava indo, né? Eu fui com umas amigas, e quando a gente chegou na cidade, ele falou, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu veio para cá comigo? Né? O que tu sabe? Esse lugar aqui é o pior lugar. Eu falei, para eles verem que a partir de agora, para eles saberem que mudou, né? Quem vai ficar na ofensiva sou eu. Ninguém mais vai me dizer um desaforo na frente da minha filha, sem o seu círculo familiar ouvir a minha resposta. Ninguém vai achar que consegue me impor tanta restrição na vida. E eu acho que num certo sentido, o volume, digamos assim, isso é algo que é uma opinião que eu tenho, que o volume ele vai diminuir porque as pessoas elas estão se dando conta, né? Seja dos seus erros, seja de quem é o presidente da República, mas ao mesmo tempo aqueles que permanecem com o presidente se colocam cada vez mais radicalizados, porque essa é a postura política do presidente. Então, às vezes eu acho que as pessoas confundem a queda da popularidade do bolsonarismo ou da viabilidade eleitoral de Bolsonaro com o que a extrema-direita organizada, a partir dessa lógica de alvos pré-determinados pela internet e ação de lobos solitários, né? Porque esse é um esquema organizacional consciente deles, né? Todos eles dizem, não tenho culpa que alguém bateu na Manuela no supermercado, mas a pessoa bateu por uma fake news distribuída conscientemente por um sistema organizado, né? Tem uma relação direta de dolo, né? Então, a curva, para mim, ela é inversamente proporcional. Não sei se eu estou sendo clara, acho que estou, né, Pedro? Eles diminuem. Sim. E é como se fosse ficando só os mais radicalizados. E eu acho que o Brasil vai precisar aprender a conviver com isso, porque eu não acredito que essa... Aliás, eu, às vezes, cogito a hipótese de que esse é o objetivo final de Bolsonaro, né? Ter uma fração radicalizada da sociedade brasileira
organizada em torno da extrema-direita, que com uma relevância grande dentro do Congresso Nacional. Então, algo em torno de 10% a 15%, que não é uma irrelevância, né? A gente pode dizer que nos momentos... o PT, né, nos momentos com maior votação no Congresso Nacional, tinha 18% do Congresso, para a gente ter uma ideia do que é a democracia brasileira e seus percentuais, né? Porque o pessoal fala assim, 15%, 10% não é nada, tem os outros 90%. Bom, na democracia brasileira, que é bastante, digamos assim, não é organizada de maneira com maior concentração partidária, mas com mais dispersão partidária, pode ser algo relevante que perdure, apesar da iminente derrota eleitoral deles, né, que a gente está se esforçando para construir. Pois é, Manuela, então deixa a gente entrar um pouco nessa questão. O número aí, e possivelmente um número chocante, mas o número é 30%, aproximadamente 30% da população. O Datafolha essa semana... Nas pesquisas, né, Pedro? Só para eu concordar, eu sei que é 30%, eu estou me referindo diretamente ao parlamento. Né? Isso, porque não, claro. Lula fazia maioria para ganhar para presidente e o PT fazia 18%, né? Claro. A proporção no parlamento, até porque o parlamento tende a eleger mais parlamentares, a Câmara dos Deputados, para ser específico, tende a eleger mais deputados de cidades médias e pequenas, a proporção de pessoas à direita e bem à direita tende a ser maior do que quando a gente vai comparar com a proporção geral dos votos no Brasil, né? Mas nas pesquisas, o IPEC, tanto o IPEC quanto o Datafolha têm pesquisas similares que eu ainda estou processando e meio que lidando com a coisa, que bota essa direita dura em aproximadamente 30%. Nem todo mundo ali é de extrema-direita no sentido de defender a ruptura democrática, mas uns 30% são pessoas que vão concordar com frases do tipo bandido bom é bandido morto, que vão concordar com frases do tipo um povo armado não será escravizado, que vão ser radicalmente contra tratamento homoafetivo. Quer dizer, são aquelas pautas que literalmente tentam impor comportamentos e impor violência do ponto de vista das armas a todo o resto da população, os outros 70%. Isso é uma situação nova no Brasil. A gente tem quase um terço de nós que se radicalizou. E se radicalizou à direita. A gente, imaginando que teremos um novo governo no Planalto no ano que vem, que é certamente o cenário mais provável, como é que a gente repactua o país? Porque é quase que refundar o país, né? Refundar a República. É uma situação nova. Não é a mesma situação em que a conversa era fácil e possível, como foi em boa parte da história da nova República. Que caminhos você vê? Porque, Manuela, a gente não pode ignorar 30% da população. Eles estão lá, eles fazem parte do Brasil. A gente vai ter que ter algum tipo de acordo. Conversas terão de acontecer. Para políticos, você acha que o caminho passa por onde? Sabe, né, Pedro, que isso que tu está dizendo com relação a refundar e compreender a dimensão do que nós vivemos nesses últimos anos, né, olhando para trás, ou seja, o que representa o que a gente está vivendo agora de ruptura com quem nós fomos até agora, né? É um exercício que nós temos que fazer e que ele pode ser olhado a partir de várias lentes. Eu estudo, além de fake news, de desinformação, eu estudo gênero, né? E a gente tem um dado que, para mim, ele é muito relevante, muito pouco falado. Em todas as eleições depois da redemocratização, ou seja, desde 89, as pesquisas, porque a gente não sabe, o voto é secreto, né? Então a gente trabalha com voto pelas pesquisas. As mulheres e os homens, elas escolheram quem ganhou as eleições de maneira equilibrada. Então, as mulheres e os homens votaram no Collor, as mulheres e os homens votaram no Fernando Henrique, as mulheres e os homens votaram no Lula e votaram na Dilma. Em 2018, a gente tinha, nas pesquisas, eu escrevi um artigo sobre isso essa semana, mas não tenho a data da pesquisa, mas nas pesquisas de setembro, de final de setembro, certo? Nós tínhamos uma diferença muito grande do Bolsonaro nos homens e um empate técnico entre as mulheres. Agora, nós temos, quem dá esse percentual de vitória ao Lula são as mulheres.
né? Porque há um empate técnico entre os homens de 40 pontos. Ou seja, isso também nos mostra que aqui não é para ficar na questão de gênero, mas como determinadas questões culturais, né, que são relacionadas às questões econômicas, na minha avaliação, como elas também se relacionam diretamente com a escalada da extrema-direita. A gente não pode dissociar, né, Pedro? O mundo dá uma guinada à extrema-direita. Mas em qual momento o mundo dá essa guinada à extrema-direita? É num momento bom econômico? Não, né? A gente tem que tentar aprender um pouco com o que aconteceu na história e tentar observar os sinais. É um momento de uma crise econômica global, né? Nós vínhamos ali de 2008 numa situação muito frágil, para usar uma expressão, né, economicamente, e aí nós caímos numa pandemia que faz com que essa crise, que era já uma crise com muito desemprego, que é uma crise com algumas questões, passa a crise em si, né, do Lehman Brothers, mas tem questões do mundo do trabalho, de uma transformação do trabalho, que é irreversível, ou seja, nós derrotaremos a extrema-direita, mas a gente não vai conseguir fazer com que esse trabalho uberizado seja derrotado junto. Nós precisaremos colocar algo no lugar. Isso que eu quero dizer. Essa transformação da uberização do trabalho não é uma consequência apenas da extrema-direita, né? Ela é uma transformação do mundo que vinha andando e a extrema-direita se encontrou com ela. Por que eu estou vinculando isso ao tema das mulheres? Porque, para mim, essa adesão dos homens, né, ao bolsonarismo, a essa ideia de um mundo mais violento, ela é muito associada ao desemprego, ao desalento, à ideia de não conseguir ser aquilo que é determinado para um homem na nossa sociedade. Ou seja, qual o papel dos homens numa sociedade machista como a nossa? Prover. Diante da crise, muitos homens não conseguem prover, né? Não conseguem garantir a vida das suas famílias e, portanto, aderem a ideias que legitimam, digamos assim, a sua insatisfação consigo e com essa sociedade que não lhe garante o seu papel. Isso tem sido amplamente estudado. Uma antropóloga, que foi minha colega na Faculdade de Ciências Sociais, inclusive, a Rosana Pinheiro Machado, que foi muito comentada recentemente, né, porque ganhou a maior bolsa europeia para aplicação de um estudo sobre aplicativos, né, e trabalho no mundo dos aplicativos. A Rosana escreve muito sobre isso, né? Sobre como é impossível dissociar o bolsonarismo, a ascensão da extrema-direita, dessa frustração da masculinidade a partir do desemprego. Ou seja, tem mais vínculo, para mim, essa separação entre o voto das mulheres e dos homens do que a gente consegue entender numa olhada mais rápida. Então, por que eu estou te falando tudo isso, Pedro? Porque eu acho que sem nenhum economicismo, que me conhece bastante para saber que eu tento olhar a sociedade de uma maneira mais multilateral, assim, mas existe uma prioridade para os temas relacionados à condição de vida do povo brasileiro. Eu acho que a primeira refundação ela é muito menos partidária, né, no sentido que tu provocas, e muito mais de uma comunicação direta com o desespero que vive o povo brasileiro. Então, para mim, fome, né, comida e trabalho são os dois grandes temas dessa refundação nacional depois da eleição. Entende? Digamos, não os que resolverão, mas os emergenciais para que a gente possa ter um país com um outro espírito para pensar o seu futuro. A gente não está no futuro, Pedro. A gente está tentando voltar para o presente, sabe? As pessoas me falam assim, eu queria tanto, né, ver pessoas mais jovens. Gente, eu também, né? No presente, eu voltei para o passado, né? Então, eu estou lá no passado, eu estou tentando sair do passado, né? E voltar para o presente para que a gente possa imaginar um futuro, um projeto de desenvolvimento para o Brasil. A segunda questão dessa refundação não é hierarquizado, tá, Pedro? É só mental aqui na minha cabeça. Então, claro. A fome e o trabalho como elementos centrais, né? Enfrentamento à fome e a garantia de um trabalho. Vê bem, Pedro, a gente vive num Brasil que o trabalho não dignifica as pessoas. Eu tenho 40 anos. Eu vivi num Brasil com muito desemprego, claro, no governo Fernando Henrique, no começo da minha vida de jovem, né, minha transição para a juventude, a gente tinha um percentual elevado de desemprego entre jovens, né, tu te lembra bem disso. Mas a gente tinha um certo sentimento social, assim, que era quem tinha carteira de trabalho assinada tinha alguma dignidade, né? Então a pessoa não ia ficar rica, não estou dizendo aqui que a pessoa ia ter um salário, mas a pessoa ia ter
dignidade, ela ia ter férias, ela ia ter o seu vale-transporte, ela ia ter alguns direitos que garantiam dignidade. A gente tem agora um mundo do trabalho que não dignifica. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e não come. A pessoa põe... A gente voltou, Pedro, para o tempo, a gente celebrava, né, a grande celebração do avanço da humanidade é o quê? É o fim da atração humana e animal, né? Os carros, os automóveis, os caminhões, o trem. A gente voltou para a atração, não é animal, humana. Humana. Vocês que se chocam, como eu, quando vem aquelas imagens das pessoas sendo... esses dias foi até o príncipe, né, o William, que foi carregado. Eu ia falar do passado, mas no presente ainda tem. Dos reis, das rainhas, das sinhás sendo carregadas por escravos. Nós voltamos para a atração humana, para os alimentos, né? A uberização conta fundamentalmente com tração humana. Eu era uma jovem que lutava contra os acidentes de trabalho dos motoboys. Eu fui uma deputada que trabalhava com isso. Hoje a gente tem quem? Ciclistas, pessoas que dirigem nas suas bicicletas 16 horas e não conseguem comer. Então, esse tema do trabalho precarizado, né, do trabalho não dignificado, ele é muito sério. Existe uma segunda questão. O Brasil não será refundado se nós não tivermos esse projeto de desenvolvimento vinculado centralmente com o enfrentamento ao racismo. Chega da gente achar que é possível desenvolver o Brasil ou transformar o nosso país sem enfrentar aquilo que está na gênese da fundação dessa nação, que é o maior período de escravidão no planeta Terra e o maior volume de pessoas escravizadas trazidas da África. Eu acabei de participar, antes de entrar aqui com vocês, de um seminário que o meu partido está organizando sobre essa questão, e tem um dado que ele precisa estar na nossa cabeça o tempo inteiro. Dos 10 milhões de pessoas, homens e mulheres, trazidos da África para o planeta, distribuídos, né, na escravidão, metade delas vieram para o Brasil. Para que a gente tenha uma ideia da relevância disso, dos 10 milhões, 5 milhões vieram para o Brasil aproximadamente, 500 mil foram para os Estados Unidos. É isso que a gente... esse é o nosso país. Não existirá essa nação sem nós olharmos para isso, olhando. Chega de fazer de conta que não está vendo, de olhar para o lado. O Brasil, a desigualdade brasileira, eu tenho... Por causa da literatura, que é uma paixão minha, eu tenho tentado estudar um pouco a questão de classe social e casta na Índia, né? E eu conversava com alguém essa semana. Existe a questão de classe social e desigualdade, né? O Brasil, aqui não existe só quem trabalha e quem explora o trabalho, não é só isso. Né? A nossa desigualdade é a maior do mundo. Né? Como é que a gente pode se conformar em viver num país que antes da pandemia já perdia quase 100 mil pessoas por ano vítimas da violência nas comunidades? Isso não é um assunto central. Olha, para refundar tem que falar do que é central. Se as pessoas têm medo nas suas comunidades, pessoas trabalhadoras, mulheres e homens que querem trabalhar, querem pegar o ônibus, de chegar no ônibus, se uma menina de 4 anos, menor que a minha filha tem 6, gente, vocês ficam chocados com as ameaças da minha filha, né? Eu também. Então, como é que a gente pode? O Brasil parou quando a minha filha foi ameaçada, todo mundo no Twitter. Teve uma menina de 4 anos que tomou um tiro no rosto ontem, mais uma. Teve uma antes, a Ágata, que não pôde ir para o balé, que foi executada. Que refundar? Com quem? Eu quero refundar o Brasil enfrentando isso, né? Enfrentando esse país em que as crianças... A gente fala, Bolsonaro quer entregar arma para todo mundo. Claro, é um horror a política de armas dele. Né? É a política que faz com que os Estados Unidos assistam um massacre depois do outro. Mas as crianças que vivem nas periferias brasileiras já são submetidas a isso. Já são submetidas. A minha filha que nunca viu arma. Mas como é que vivem as crianças que vivem nessas regiões ocupadas? São trabalhadores e trabalhadoras que vivem nessas regiões. Então, agora a gente vê aqueles vídeos, né, da PRF ensinando a torturar depois da morte na Câmara de Gás brasileira. A gente fica, mas essas pessoas convivem. Então, essa refundação, Pedro, para mim, ela tem uma relação muito que tem que ser conectada, Pedro, com os 30% que legitimam, sabe? E não com quem diz que representa esses 30%. A gente tem que ir à raiz das razões pelas quais as pessoas... Claro que a gente não vai chegar em todo mundo. Vai ficar o quê? Os 4%, 5%? Talvez fique. Né? No meu primeiro dia de mandato de vereador, em 2005, eu já fui ameaçada de morte por alguém que defendia a ditadura militar. Ok? Vai ficar lá. Não ok ser ameaçada, né? Já existia, é isso que eu quero dizer. Vai ficar 4% ou 5%, tudo bem. Mas a gente tem que entender a raiva, né?
o ódio que as pessoas têm de um país que não consegue resolver problemas que são gigantescos e que fazem que todos os dias da vida das pessoas elas saiam de casa ameaçadas, violentadas, com medo da polícia, que muitas vezes é quem mata na câmara de gás, e com medo do bandido. Para que lado eu olho, meu Deus? Essa é a vida das pessoas. Para onde olhar? Então, acho que a gente precisa se responsabilizar enquanto nação, né, por aquilo que a gente não conseguiu enfrentar, para que a gente não volte permanentemente para o passado, né? Para esse passado da violência, que tem a ver com a fundação do Brasil, com esse passado da ditadura, que tem a ver com a nossa história recente, e para que a gente possa dar um salto. O Brasil precisa enfrentar o racismo, garantir que o povo coma e trabalhe, e pensar em ser um país que mostre para o mundo que é possível um desenvolvimento que não destrua o planeta, né? Marina, você se incomoda se eu só emendar em cima uma segunda pergunta? Desculpa, obrigado. Manuela, para a gente não deixar de falar que o tráfico negreiro era português, né? Então, mesmo os escravos que foram para os Estados Unidos, por exemplo, foram levados por portugueses. A gente, como a máquina do Império Português, inventou isso. Agora, veja o que você está falando. Você está falando que a gente precisa resolver o machismo, a gente precisa resolver o racismo, precisa resolver a estrutura violenta e quase capitão do mato da nossa polícia. E precisamos dar emprego para todo mundo. A gente está tentando resolver essas coisas todas há algum tempo. A gente possivelmente não vai conseguir resolver tudo isso em 4 anos. Não é que eu ache que você esteja errada, porque eu acho que você está certa. A missão é dura, né? Não, a missão é duríssima, Pedro, mas é que quando tu me provoca e fala como nós vamos falar com esses 30%, Justo. Eu presumo que a gente tenha que fazer opções na vida, né? E eu acho que a opção de refundação, a tua provocação justíssima, ela foi como refundar o Brasil mesmo com esses 30%. E eu quero entender por que seguem 30%. Porque, para mim, esse caminho ele é longo e ele não conseguirá ser percorrido se eles forem sempre 30%. Tu entende? Então, por que existem 30%? Se eles forem 4 ou 5, eles vão corresponder a um percentual mais razoável, embora não haja razoabilidade nenhuma, de pessoas que aderem à extrema-direita porque são ideologicamente fascistas, porque são ideologicamente racistas, né? Para além de serem racistas como todos somos, né? Mas acreditam que o racismo deve estruturar e hierarquizar as relações sociais. Eu não acredito que 30% das pessoas do nosso país sejam assim. Eu me nego a acreditar, Pedro. Eu me nego a acreditar. Eu convivo com as pessoas, né? Eu vejo as pessoas e eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas, e aqui não é proselitismo, tentando enxergar aquilo que as atinge individualmente, mas como fenômeno social, certo? Não, óbvio, as pessoas que a gente se relaciona, a gente quer amparar, quer cuidar, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou querendo dizer que as pessoas têm ou não têm alguma razão de viverem desamparadas em comunidades que são tomadas pela milícia. Então, ao invés de nós optarmos, aqui eu te falava mais sobre o caminho. O caminho é dialogar com quem representa os 30 em função dos problemas sociais que esses 30 vivem, ou tentar dialogar com os 30, entende? Então, eu não acho que existirão pontes construídas pelos bolsonaristas para a reconstrução do Brasil, né? Por esses 12%, 13%, talvez 7% do Congresso Nacional, a gente não sabe como vai ser, né? E nem o grau de adesão real das ideias deles, né? Porque há um certo pragmatismo também de alguns travestidos de grandes ideólogos, né? Então a gente precisa falar com as pessoas. É sobre isso que eu quero te dizer. E Pedro, para mim, né? Existe uma hierarquia, aí sim, né? E para mim os grandes problemas do país são fome, trabalho precário, né? Ou seja, como garantir o trabalho, e enfrentamento ao racismo que estrutura as nossas relações. Né? Eu sou uma feminista, como todos sabem, né? Sei que gênero é um fator muito importante
de construção do preconceito, acredito algo que teoricamente nós chamamos de interseccionalidade, né? Ou seja, classe, raça e gênero se relacionam na construção da desigualdade, mas a desigualdade brasileira ela é construída sobretudo a partir do que o racismo representa para a nossa sociedade, ou seja, mulheres e homens negros vivem com essa desigualdade de uma maneira muito diferente, então eu digo isso porque eu acho que isso é visto por muitos como algo superficial, sabe? Eu escuto muito, né? É que vocês defendem as identidades das pessoas, as pessoas falam, né? Os identitários, né? Tá na moda falar isso. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre populações de trabalhadores e trabalhadoras inteiras que vivem na periferia e que as pessoas fazem de conta que não estão vendo. Não estão vendo. Não estão vendo que teve escolas fechadas aqui na minha cidade agora por causa do tráfico. Né? As pessoas, meu Deus, as escolas estavam fechadas por causa da pandemia, certo? Tem escola que continua fechada, vocês sabiam disso? Por causa da troca de tiro. Não estou vendo essa indignação, lugar de criança na escola, minha cidade inteira tem um adesivo. Vejam, eu também defendo que o lugar de criança é na escola, né? E sei os impactos no desenvolvimento. Eu tenho um adolescente, que agora é adulto, tem 18, que viveu a pandemia na adolescência, e tenho uma de 6, que viveu a sua infância, sua alfabetização em casa, sei exatamente. Mas eu não vejo o mesmo grau de escandalização diante das escolas que permanecem fechadas por outros motivos, mas que não atingem aos brancos e brancas do nosso país, entende? Então, assim, eu estou te dizendo tudo isso, Pedro, para te dizer que sim, o caminho é longo, mas eu não acho que a gente fale tanto disso quanto a gente deveria, entendeu, Pedro? Você fala assim, a gente está tentando. Olha, eu acho que a gente fez bastante coisa, óbvio, né? Desde a redemocratização, pelo amor de Deus, né? Em todos os aspectos, econômicos, sociais, políticos, do ponto de vista internacional. Eu fui brasileira antes do Brasil ser visto como um grande país no mundo, e no processo de construção desse grande país, eu sei tudo que a gente fez, eu sei o que representa o Bolsa Família, sei o que representa o ProUni, as cotas, né? Eu vi a primeira bancada negra da minha cidade ser eleita e sei que eles são cotistas. Eu vi o primeiro escritor negro da minha cidade ganhar o Jabuti, meu querido Jefferson Tenório, e sei que ele foi cotista, que ele estudou, que ele acessou. Então, eu sei tudo que a gente fez. Só que eu acho que a gente precisa também fazer com que outros atores sociais e políticos surjam, né? E não são apenas as pessoas como eu, né? São essas mulheres e homens negros que precisam ser porta-vozes dessa refundação em outros termos também. Então, é mais social e menos parlamentar a minha resposta, Pedro. Pegando esse gancho do gênero, queria aproveitar a presença da Manuela, porque você sempre foi uma política que é uma pessoa que inspirou outras pessoas a se engajar, tanto nas pautas sociais, como propriamente em si na política, principalmente mulheres e jovens. E a gente vê hoje um cenário que pouca gente sabe, mas meu primeiro emprego na vida, eu trabalhei no cartório eleitoral de uma cidade de 13 mil habitantes. E participei de uma eleição municipal, trabalhando dentro do cartório eleitoral. E eu lembro claramente que alguns partidos colocavam na disputa de vereador mulheres só para dizer que tinha, ou só para cumprir aquela cota, aquela porcentagem estabelecida pela legislação, que desde então, isso foi em 2008, desde então mudou muito. O financiamento para negros, homens negros, mulheres negras e mulheres brancas, também, o dinheiro destinado para o financiamento das campanhas também é menor se comparado a homens brancos. O que fazer para mudar? Para aumentar essa representatividade desses grupos, principalmente no Congresso Nacional, que eu acho que é um ponto em comum, onde ali acontece a diversidade política e o debate político, e as pautas de negros, de população LGBT, elas possam ser ampliadas e possam ser colocadas em prática para o restante da população. O que fazer para mudar, para ampliar a presença desses grupos nesses espaços públicos? Olha, Marina, assim como a pergunta anterior do Pedro, eu não acho que existe uma fórmula para isso, né? Mas, assim, objetivamente, os dados nos mostram que no último período, a partir das cotas, mas, sobretudo, quando nós conjugamos a cota com o financiamento, nós tivemos uma ampliação da participação feminina na política, né? Então, eu fui parlamentar quando nós tínhamos a cota e não tínhamos o dinheiro e a televisão, né? Que são os dois elementos que são públicos mesmo na campanha, né?
que, digamos, não são regrados pela lei e não pelas dinâmicas internas dos partidos, e nós não tínhamos um impacto. Nós tínhamos lá candidatas que ocupavam as listas pela obrigação, mas não tínhamos um impacto eleitoral. Na última eleição, nós tivemos um aumento de 52% de participação de mulheres na Câmara Federal e de 46%, se eu não me equivoco, o dado pode estar um pouco, não, enfim, pode ser 43, 44, eu sei que é mais de 40 nas assembleias legislativas, certo? Então, isso para mim é fruto de duas questões centralmente, de uma política acertada, que são as cotas, e dois, de uma maior mobilização social das mulheres. Vê que na eleição do Bolsonaro, que foi o pior momento para as mulheres brasileiras, digamos, a maior derrota que nós tivemos, é o momento que mais se elegem mulheres. A eleição de 2020, nós tivemos uma eleição de mulheres e de negros e negras no Brasil todo, muito aquém do que nós precisamos. Então, eu acho que a fiscalização sobre as cotas ela é imprescindível, né? Mas eu não posso acreditar que aqueles que deturpam a lei para se beneficiar e se manter vão acabar fazendo com que socialmente a lei seja destruída, tu entende o que eu quero dizer com isso? Ou seja, eles usam a lei e equivocadamente, quem é punida são as mulheres que estão começando a conseguir acessar o universo do recurso público, do financiamento de campanha, as mulheres são punidas, ou seja, a gente joga a criança fora junto com a água. Como a lei é deturpada, acaba com essa lei. Acho que esse é o objetivo final deles. Eles fazem muito isso, né? Eles destroem as empresas para vender, eles destroem a lei para a lei mudar, né? Eles ficam fazendo a gente crer que o que a gente fez é errado, quando, na verdade, o que a gente fez não está valendo. Eles estão jogando o jogo deles. Então, eu acho a lei muito importante. Dois, eu acho que a gente precisa ter instrumentos de renovação na política. Eu respeito muito aos meus amigos e minhas amigas parlamentares, aqueles que topam concorrer à eleição, mas eu muitas vezes sou perguntada, então por que tu não concorre a deputada? Que é uma eleição mais fácil, né? Que tu está menos no centro, menos violenta. Eu já fui deputada. Eu fui deputada federal, fui deputada estadual, fui vereadora. As minhas candidatas hoje, aqui na minha cidade, são duas mulheres negras, duas vereadoras de Porto Alegre, que serão minhas candidatas a deputada federal e a deputada estadual. Tu entende? Ou seja, também num esforço meu para que as pessoas enxerguem que a representatividade das mulheres pode ser construída a partir de muitos olhares e que o olhar dessas mulheres que têm uma história diferente da minha, né, que estão vinculadas fortemente à periferia da minha cidade, é um olhar que falta na política brasileira, que é invisibilizado historicamente, mesmo que ela seja uma base da sociedade. Então, eu acho que acho que a gente precisa também conscientizar as pessoas, nós mulheres feministas, falar mais sobre o fato de nós não sermos todas iguais, que é um terceiro assunto, um assunto um pouco tabu agora, né? Existe um esforço de pausterização nossa, ou seja, basta votar em mulher, o esforço é para que Eu, particularmente, acho que nós precisamos politizar essa discussão. Assim como os homens são diferentes entre si, nós mulheres também somos diferentes entre si. E nós fazemos política a partir de um programa que nos aproxima ou nos distancia. Eu quero que as minhas ideias, as ideias desse programa que eu defendo, também sejam defendidas por mulheres. Mas uma mulher que se coloca diante de um outro programa é também minha adversária. Ora, isso faz com que a gente possa, perceber diferenças, né? Salientar diferenças, mas, ao mesmo tempo, dizer que barreiras não devem ser transpostas para enfrentar essas mulheres. E aí vem os debates que nos aproximam. Por exemplo, violência política de gênero. Pedro sabe, porque eu enviei para ele, eu organizei um livro sobre isso, né? Existe um mecanismo que é mais utilizado pela extrema-direita, mas que não é um mecanismo incomum a outros setores da sociedade, para enfrentar mulheres na política. Ou seja, todas nós, em algum momento, podemos ser questionadas e enfrentadas a partir do fato de sermos mulheres. Eu lembro uma vez que eu fiz um debate com a deputada Joyce Halseman, eu tenho muita dificuldade de falar sobre o nome dela, mas acho que falei certo, sobre feminismo num podcast. E ela disse literalmente, vocês podem ouvir, ela me disse, eu acho que o problema é a gente se impor. Eu falei, olha, deputada, né, eu já disputei 8 eleições, eu não acho que o meu problema seja não me impor, né? Existe um sistema, existe violência, existe machismo, existe violência política de gênero, eu me imponho, mas sobre o que eu tenho que me impor e sobre o que um homem tem que se impor? Essa é a diferença, né? Ok, passados 15 dias, ela rompeu com o bolsonarismo
e ao enfrentar a extrema-direita, conheceu o nível de violência que eles praticam contra as mulheres, que não é o mesmo que eles praticam contra os homens, ao ver o seu filho ser ameaçado. Vocês lembram desse episódio lá atrás, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Esse elemento é um elemento que pode atingir a todas as mulheres. E é por isso que nós, mulheres que estamos na política, temos que nos pactuar entre todas nós para que ele deixe de ser usado, para que ele seja denunciado, para que ele seja criminalizado. Eu fui clara, Marina. Falei um monte de coisa diferente, né? Misturei. Sim. Fiquei... Não, foi claro, assim. Eu acho que isso é importante porque isso vale para qualquer esfera, né? Como, por exemplo, abusos, denúncias de violência contra a mulher. Há este laço de que exige uma certa união deste grupo, das mulheres também, para denunciar, para botar a colher no meio da briga do marido da mulher, do marido e da mulher. Eu acho que na política também a gente caminha por esse lado. Mas, aproveitando que eu estou com a palavra, Pedro, essa questão das fake news, em 2018, a gente viveu essa eleição da desinformação, e você viveu na ponta, e naquele momento, acredito eu, que eu tenho uma visão de que acho que a justiça eleitoral não soube lidar, a imprensa não soube lidar com isso, nós, eleitores, não soubemos lidar, a gente foi bombardeado por 1000 informações, não sabia o que era verdade, o que era mentira, e isso refletiu no voto. E hoje a gente está vendo um cenário de uma eleição, 4 anos depois, em que a justiça eleitoral se tornou mais preparada, está negociando com as mídias sociais, com as plataformas, esse combate à desinformação, e ao mesmo tempo a gente vê, por parte do bolsonarismo, ataques à democracia e tentando deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. Você acha que o Poder Judiciário brasileiro, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, está agindo certo, sabendo do que já aconteceu e do que pode acontecer agora? Está agindo certo hoje? Está tendo uma postura correta? Você acha que nós estamos mais preparados para passar por essa eleição em relação a este quesito da desinformação? Sobre alguns aspectos, sim, Marina, e sobre outros, não, certo? Nós evidentemente estamos mais preparados pelo simples fato de que agora a gente acredita que existe, né? Em 2018, as pessoas não acreditavam que existia fake news, as pessoas achavam que isso era uma irrelevância, elas achavam que eu estava superdimensionando porque tinha alguma piadinha a meu respeito na internet, né? Não se tinha noção no Brasil, naquela eleição, da escala, não se tinha noção do método, não se tinha noção da robotização. Alguns tinham e silenciavam, outros, como eu, tinham e não tinham espaço, né, para falar. Me lembro quando a OEA veio ao Brasil, na missão do primeiro turno, que quem a coordenava era a ex-presidente da Costa Rica, que eu conversei com ela sobre isso, mas isso não era um assunto para eles. O assunto para eles era falar sobre urna eletrônica. Mas eles não conseguiam compreender que a não credibilidade da urna eletrônica decorria das fake news, certo? Vê bem, quando eu comecei a presidir o Instituto Se Fosse Você, em janeiro de 2019, nós fizemos uma série de vídeos sobre fake news que percorriam. Quais eram elas? As 2 primeiras foi sobre urna eletrônica e a segunda sobre vacina. Não tinha Covid ainda. Vacina já era um grande tema na internet, né? Não era pandemia, não era nada, simplesmente já era. Há 2 anos, um assunto que crescia. Então, sim, os índices de vacinação estão em queda há muito tempo já no Brasil. Há muito tempo, exatamente. E isso não tinha sido dado atenção. Não tinha sido levado a sério. Isso tem relação com muitos fatores, né? Mas tem relação, sobretudo, que a geração anterior da internet não consegue compreender a internet como um espaço de formação, de opinião, mas dessa espécie de plenária popular permanente. E ainda vem como um espaço de comunicação, né, da comunicação tradicional, né, emissor, mensagem, receptor, né, e então isso faz com que não compreendam o que é isso, o que é a internet como um espaço de organização social, de mobilização social, muito mais do que de mera comunicação social. Mas vamos, então sim, estamos mais preparados porque sabemos que existe. Acho que o Poder Judiciário deu as maiores contribuições para o Brasil nesse período no enfrentamento à milícia, né? Por quê? Porque muita gente compartilha, mas esses esquemas, eles têm um espaço de produção e distribuição, né?
produção, distribuição e financiamento. Então, assim, sim, é como se a gente... Vocês querem pegar o traficante de cigarro contrabandeado? Sim, mas se a gente destruir a fábrica, é mais fácil, né, gente? Então, assim, o Supremo mirou na fábrica, né? E acho que teve um resultado bem expressivo, digamos assim. Porém, e na reunião que nós tivemos, vocês sabem que os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin reuniram com todas as direções de partido, né? Chamaram todos para falar sobre o pleito. Na reunião que nós tivemos entre o meu partido e eles, eu falei isso aos dois. Nós temos um problema, que é o problema do tempo. Eu tenho aprendido que os meus adversários que praticam crimes virtuais, que o crime deles compensa, certo? Porque eles ganham as eleições e depois eles são punidos pelo que fizeram. Só que o prêmio deles é muito importante para eles, é o poder político, é dominar os orçamentos. Então, o que adianta, depois da eleição de 2018, eu conseguir ganhar centenas e centenas de ação como ganho? O que adianta? O Roberto Jefferson mesmo, eu brinco que quando acabar isso tudo, eu vou passar um ano viajando às custas dele, porque ele me deve de dinheiro de dano moral é uma barbaridade, né? Essa lei agora da penhora bancária para o imóvel, acho que ele talvez, essa lei nefasta que foi aprovada, talvez faça com que ele perca a casa que mora, porque é mais ou menos o que me deve. Mas o que adianta? Depois que ele já espalhou para todo mundo que eu defendo incesto. Essa semana, a Rede Record publicou num programa da Universal, comprado dentro da Record, nessa relação permitida legalmente, né, que as igrejas compram, um vídeo horroroso que envolvia a minha imagem. Evidentemente que eu vou ganhar as ações, mas em quanto tempo? Então, o Poder Judiciário, precisa entender a velocidade da tomada de decisão, no caso das eleições, né? Por quê? Porque é um tempo muito curto e o compartilhamento é muito rápido, muito rápido. Em Porto Alegre, uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, eu removi 500 mil postagens sobre mim, para vocês terem uma ideia da escala do que a gente está falando. Na eleição passada, 2 postagens, né, autorizadas pelo TSE a serem removidas em 18, elas alcançavam 13 milhões de pessoas. É mais que a população do meu estado. Vocês entendem? Então, assim, ou eles vão agir com pressa, com velocidade, ou não adianta o amadurecimento da ideia, né? A ideia tem que descer para sentenças. Uma segunda questão sobre isso é a responsabilização das plataformas. As plataformas têm tecnologia. Esses dias, eu queria gritar. O Facebook anunciou que não vai deixar ser amplificada a fake news distribuída. Ora, se eles conseguem identificar a fake news, eles podem removê-la. Como é que continua circulando as fotos que dizem que eu liguei para o Adélio Bispo? Continua circulando porque eles autorizam. Porque se eu colocar uma foto minha amamentando, na hora ela é retirada do ar por eles, porque tem nudez, o seio da mulher. Então, a robotização, a inteligência artificial tem condições de contribuir muito mais. E vocês sabem por que eles não contribuem? Porque esse é o negócio deles. Ponto. Né? O negócio das grandes plataformas hoje é engajamento. E o que engaja é a desinformação e o ódio. Então, a gente vai ter que regrar isso. Né? Esse vai ser um grande passo que o mundo vai ter que dar. Né? A gente é cada vez mais economicamente dominado por empresas transnacionais, empresas que não existem, que não empregam, né? que não produzem conteúdo. A gente está produzindo conteúdo para eles agora, né, Pedro? Estamos aqui trabalhando de graça para essas grandes plataformas, né? E ao mesmo tempo que acabam definindo como vão funcionar as eleições, como vão funcionar as sociedades, né? Sem nenhum tipo de regramento e nenhuma grande contribuição para que o ódio e a desinformação prevaleçam. Então, Marina, não tem milagre, a justiça não vai fazer milagre, é por isso que eu acredito tanto na cidadania digital, as pessoas precisam saber identificar o que é falso ou não. E precisa falar sobre isso, espero que o próximo governo enfrente isso como uma questão prioritária. A Finlândia, por exemplo, faz isso há muito tempo, desde o ensino fundamental, né? A gente precisa falar sobre isso, mas também precisa responsabilizar quem tem responsabilidade, né? Sejam os autores das mentiras, como o Supremo tem feito, sejam as plataformas que muitas vezes lavam as mãos diante do horror que é dirigido enfim, a alguns de nós durante os processos eleitorais brasileiros. Manuela Dávila, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Pedro. Obrigada, Marina. Uma alegria conversar com vocês. Um beijo em todos.